Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 19 de fevereiro de 2025, 21h05. Estamos aqui novamente estudando para o concurso, né? Pré-edital, né? Pré-edital. A gente vai continuar aqui, ó. Você que vai me assistir depois, lá no YouTube, lá no link do Google Meet que eu mandar amanhã cedo, ou você que vai me assistir depois no YouTube lá, seja a data que for, a hora que for, né? Você tem essa possibilidade, você que não consegue assistir a aula presencial, você tem a possibilidade de assistir a gravação, tá? Então, ó, a gente está seguindo aqui com a orientação normativa de educação alimentar e nutricional para educação infantil, né? E a gente parou ontem, a gente tem continuado o slide 30, certo? Nós respondemos algumas questões, paramos aqui. Acho que a gente leu os bebês e tinha que dar sequência aqui no slide 30, tá? Relembrando que esse documento... Boa noite, Fabiana. Relembrando que esse documento ele é de 2020, né? É um documento muito importante para a rede, que está sendo executado, está sendo colocado em prática, né? As crianças de 0 a 3 anos não... eu sou prova de que eu estou vivenciando isso, algumas de vocês, a maioria de vocês também, vocês trabalham em SEI, seja ele direto ou conveniado, as crianças não podem mais, quanto mais natural a alimentação for para a criança, melhor, né? E aí, esse documento, ele vem estabelecer algumas orientações, algumas diretrizes com relação à alimentação, nutrição saudável para os bebês e para as crianças, tá? A gente vai ler aqui umas 3 páginas, vamos responder mais umas 10 questões, e depois a gente dá mais sequência, mais conteúdo, tá? A gente finaliza esse conteúdo na sexta. Na sexta eu vou elaborar uma discursiva para a gente poder, na sexta, analisar, né? Inclusive, acho que eu tenho que mandar essa temática para vocês até amanhã, pra vocês darem tempo de vocês poderem me mandar para eu conseguir colocar na aula de sexta, tá? Eu vou ver se eu consigo mandar essa temática até sobre isso mesmo, sobre a alimentação, essa orientação normativa sobre alimentação, tá? E na educação infantil. Aí eu vou mandar para vocês e a gente, para poder, se pelo menos 2, 3 me mandar escrito, já me ajuda, né? Para produzir a aula. Se bem que assim, eu dou as dicas discursivas, tudo, e assim, quanto mais meninas fizerem, melhor, né? Melhor para vocês, certo? Quanto mais vocês escreverem, mais treinarem, melhor para vocês. Ó, a utilização, vamos continuar aqui, então. Ontem, nós paramos aqui, eu vou ler só a última frase de ontem, ó. À medida que os bebês tenham mais autonomia para se deslocarem sozinhos, eles devem utilizar as mesas, né, a gente parou aí, mesas e cadeiras adequadas ao seu tamanho, que possibilitem apoiar os pés no chão e os cotovelos na altura da mesa. Então, quando eles forem elaborar a discursiva, né, desse último concurso que teve em janeiro, eles pegaram aqui, ó, fielmente, né? E eu tenho observado, né, que, na realidade, eles pegam exatamente o que está no texto, né? Faz a pergunta. Então, assim, quem lê o texto facilita, entendeu? Mesmo que ali na hora tá um pouco nervoso, um pouco ansioso, mas se você lê o texto, se você teve acesso ao texto, isso facilita demais, né? Lembrando que quando eu faço os slides aqui, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu não coloco com as minhas palavras, não. Eu faço lá Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham acesso ao texto. O que eu não ponho é coisas repetitivas em diversos documentos, não ponho. Aí eu só vou relembrando, né? O brincar, educar, o que é educação infantil, o que é conceito de educação infantil, conceito de território, conceito de educação integral, equidade, essas coisas, elas se repetem, então eu não preciso pegar o texto e colocar todas as vezes, é só eu relembrar. E aí o que é o de novo naquele documento, eu coloco, tá?
A utilização do copo em substituição à mamadeira para a oferta do leite deve ser uma prática incentivada em nossas unidades, tendo em vista o estímulo à continuidade do aleitamento materno e o favorecimento do desenvolvimento dos músculos orofaciais. A educadora deve segurar o copo num primeiro momento até que o bebê conquiste mais autonomia. O educador deve apoiar a transição do bebê em segurar a caneca, né? Acontece bem no B1, né? No finalzinho ali do B1, eles já começam a segurar as canequinhas, no B2 já isso vai se consolidando, e em MG1 e MG2 eles já são independentes com relação a isso. Ao professor deve identificar sinais de fome e de sono. Eu tô com sono hoje. E garantir que todas as refeições que compõem o cardápio estabelecido pela... Tem mais gente aqui esperando, ó. Deixa eu... Boa noite, meninas. Sejam oferecidos, codais sejam oferecidos. Porém, é preciso respeitar o sono, caso esteja sonolento no momento da alimentação, para depois alimentar o bebê. Isso aí que é a parte difícil, né? O currículo da cidade pede que a gente respeite, né, as necessidades e especificidades. Mas o dia a dia, a labuta do dia a dia, né? A gente tenta, a gente faz o possível para respeitar os ritmos, né? Os ritmos de cada criança. Nem sempre a teoria condiz com a prática, mas enfim, né? A gente nunca, nem sempre pode expressar aquilo que a gente pensa. Bora estudar para o concurso, né? Vamos ver o que está na teoria, que é o que vai cair lá no dia. Essa é a verdade. Vamos lá. Aqui, ó, do preparo à apresentação dos alimentos. O cardápio deve ser seguido conforme sua publicação, né? Então, tudo é publicado em Diário Oficial, viu, gente? Contudo, os alimentos podem ser preparados de diversas formas. Então, todas as escolas seguem o mesmo cardápio, né? É o cardápio igual para todos. É publicado em Diário Oficial, né? A única coisa que pode fazer diferente é a forma de fazer aquele alimento. Mas se, vamos supor, é tomate, é tomate. Se é legumes com carne cozida, é legumes com carne cozida. Em todas as escolas, né? Então, eles seguem essa regra, né? Ó, variar os tipos de cortes, tempos e métodos de... Menina, não estou enxergando é nada. De cocção dos alimentos, cria sabores e texturas diferentes que podem despertar o interesse e aguçar o paladar de bebês e crianças, possibilitando novas experiências sensoriais, além de valorizar a apresentação do prato. O autosserviço é um sistema de distribuição da alimentação no qual a própria criança se serve. Alguns procedimentos são necessários para realizar o autosserviço, conforme diretrizes de SME CODAI, né? As próprias crianças se servindo. Para iniciar o sistema de distribuição por autosserviço, é indispensável a elaboração de um projeto, um parecer favorável do supervisor escolar e da nutricionista da CODAI. Após a autorização, a unidade receberá orientações para a implantação. O autosserviço, enquanto proposta pedagógica, possibilita trabalhar a autonomia, as escolhas alimentares e os valores culturais e simbólicos dos alimentos. A convivência social, o desperdício e os hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis. Agora vamos falar um pouquinho da oferta de água. Ó, garantir o acesso frequente à água filtrada é uma exigência não negociável, tá? Ela não é negociável, ela tem que ter água filtrada para as crianças, ponto, e acabou, né? Por isso, canecas e copos de uso não compartilhado devem estar sempre à disposição das crianças para que elas possam beber água quando sentirem sede. A água deve ser oferecida em vários momentos a todos os bebês e crianças, com exceção dos bebês que estão em aleitamento materno exclusivo. Nós adultos não temos hora para beber água e assim deve ser com a criança.
Isto é, ela pode beber água sempre que sentir necessidade. Ainda bem que lá na minha escola os banheirinhos é bem praticamente dentro das salas e tem filtro, né, no banheiro, então as crianças têm acesso às canequinhas, elas mesmas, né? Você vai falando. Então, esses dias de muito calor, de toda hora, né? Olha, quem tá com sede, pega a caneca, sua canequinha, vai lá beber água. Porque, né, perigoso elas se desidratarem muito rápido, né? Vamos responder um pouquinho de questão para dar uma turbinada no cérebro, tá? Vamos lá, para a aula ficar um pouquinho mais dinâmica. Ó, eu coloquei 11 porque a gente já tinha respondido de 1 a 10, aí vai dar continuidade, vai até a questão 30, se eu não me engano. Deixa eu até olhar aqui. Acho que é isso mesmo. Falta o Google Forms que eu não mandei ainda. Vai, menina, vai surgindo uns imprevistos na vida da gente que, ai, mas acontece, né? Minha funcionária tá doente, a filhinha dela também não tá indo, a vida da gente acaba virando uma turbulência, mas assim, faz parte. A gente tem que pensar no plano B, C, D e E. Mas eu sei que eu tô devendo o Google Forms para vocês, tá? Eu vou mandar, tá bom? Vamos lá, assinale a incorreta, tá? A incorreta. Ó, a alimentação escolar, segundo o documento, deve promover comercialidade e interação. Peraí, deixa eu ver se eu. Deixa eu só ver aqui. Tá. É a incorreta. B. Ensino teórico de normas alimentares. É a incorreta, né? Ó, a Vanessa falou que é B, Irani B. Ó, inclusão social e cultural tá certo, autonomia e escolha tá certo, um ambiente acolhedor e de aprendizagem tá certo, né? Com mensalidade, nós aprendemos que a gente tem um vocabulário vasto, né? A gente já sabe que com mensalidade é comer juntos, né? Uma prática social de você se alimentar juntos, isso é considerado saudável. Então, a errada é a letra. Qual que é a letra mesmo, meninas? A errada? Vamos ver se estão por aí. Hã? Ei, sinal de fumaça. Ah, B. Isso mesmo, gente. Ótimo. É para treino, tá? Porque o que foi cobrado no concurso, isso aqui não é de concurso, é para treinar mesmo. Isso aqui é para a gente guardar conteúdo. Eu lembro uma vez que um professor de geografia, inclusive o nome dele era JJ, que era João José. Aí a gente chamava ele de JJ. Ele passou um texto, que naquela época a gente copiava tudo, né? Lembra? Não sei se vocês são dessa época. Fazia calo no dedo, tanto que a gente copiava. E aí o professor mandou a gente estudar o texto, que acho que eram umas 10 páginas do caderno, e ele disse que ia dar umas 10 questões. Aí eu e a minha amiga, a gente criou daquelas 10 páginas umas, acho que era mais de 10 páginas, porque acho que eu lembro que deu 60 questões. Quando eu estudar, olha para você ver, os meus hábitos de estudo desde criança. E aí não é que, ó, várias questões, ele deu 10 questões, e a gente inventou 60, eu e ela. Falta do que fazer, né? Aí não, caiu, as questões que a gente inventou, caiu, o professor deu na prova, então eu acho bacana responder perguntas assim, né, sobre o texto, que vai fixando o conteúdo, né? Ó, verdadeiro ou falso, tá? Os cardápios do pai são desenvolvidos sem referência a documentos oficiais, apenas pela prática empírica de nutricionistas? Falso, né, gente? Falso, porque o primeiro documento que eles olham é aquele documento de 2014, né? Lá da saúde, né? Tem aquele também das crianças de 0 a 2 anos que fala sobre amamentação. Então, é falso. Não tem como referência, assim, documentos, inclusive documentos nacionais, né? Certo? Vamos lá para o 13 agora. Sobre as hortas escolares, tá?
nós podemos afirmar que são exclusivas para as famílias? É só para as famílias as hortas escolares? Sim ou não? Não, né? B. As hortas escolares não contribuem para a educação sobre sustentabilidade? Errado, né? As hortas escolares, elas estimulam, a C, letra C, estimulam hábitos alimentares saudáveis e envolvem as crianças na produção dos alimentos? É legal ter horta na escola, né? Crianças gostam, a gente vai lá, arranca os matinhos e molha as plantinhas, e no final faz a salada, é bem legal. Elas gostam. Lá no céu tem um biocombustor. Aí, de vez em quando, a gente vai lá, pega as cascas de fruta, algumas frutas, né? Todas que pode não. E aí a gente coloca lá, eles vira combustível, parece, um negócio assim. É bem legal, assim. A gente plantou também algumas flores. Foi ano passado, foi no final do ano passado que a gente fez isso lá na minha escola. Então, aqui a letra C, né? Estimula hábitos alimentares saudáveis e envolve as crianças na produção dos alimentos. Então, as hortas escolares, elas permitem isso. E não tem nada a ver, não possui relação direta com o currículo educacional, pelo contrário, né? Esse documento diz que a alimentação, né? A alimentação, ela é uma prática social e é uma prática pedagógica. Então, tá errado isso aí, né? E aí são usadas apenas como decoração nas escolas. Imagina. Então, ela tem que fazer, primeiro que para você fazer horta, você tem que colocar no projeto político-pedagógico, no planejamento, né? Nas suas cartas de intenção, cartas de intenções, então, furado isso aí. 14, gente, vamos lá. Qual dos princípios não é um dos guias para a coordenadoria de alimentação escolar, CODAI? Sustentabilidade econômica? Esse né? Isso é verdade. A gente quer saber o falso, né? Valorização dos alimentos ultraprocessados. Vão dar linguiça frita e salsicha para todo mundo. Falso, né? Então é esse B, 14, letra B, certo? 14, letra B. E aí vamos ver os certos, que eu gosto de ver os certos, que é uma forma de a gente estudar também, ó. Então, lá no guia de Kodai, a abordagem integral do sistema alimentar né, é um dos princípios. Promoção do autocuidado e autonomia, que a gente já leu aí no documento, né? Na orientação normativa sobre a alimentação saudável. Promoção do autocuidado e autonomia, valorização da cultura alimentar local, que não se segue mais a pirâmide alimentar, e sim os alimentos que são consumidos regionalmente. Por exemplo, no Nordeste, em algumas cidades, é muito comum servir cuscuz no café da manhã, no almoço. E aqui já não tem esse hábito, né? Aqui é mais o arroz e feijão mesmo. Mas lá tem o hábito de servir cuscuz. E o que é uma delícia, né? Ó, vamos lá. 15. Verdadeiro ou falso? Ó, no sistema de autosserviço, né, que é a própria criança servir, os alimentos devem ser decorados para garantir aceitação pelas crianças? É isso aí, é verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque a gente já leu isso ontem, dizendo que não pode ficar decorando prato, fazendo animaizinhos, essas coisas, porque passa uma falsa impressão. O que você deve é falar dos valores nutricionais, da cor, da textura, né, para que a criança tenha vontade de se alimentar. 16. Sobre a organização dos ambientes educacionais para a alimentação. Assinale a verdade, nada mais que a verdade, hein, gente? Não mintam para mim, por favor. Ó, o ambiente deve ser planejado sem a participação das crianças? Sim ou não? Falso, né? A organização dos tempos e interações é irrelevante? No currículo, gente, no currículo da educação infantil isso é um absurdo, né?
Porque a gente sabe que os tempos, as interações, os ambientes, ele é o segundo educador. O ambiente é o segundo educador da criança, dos bebês, né? C, tem por objetivo promover o protagonismo infantil e a escolha. Ok, né? É a letra C. É isso, essa organização, é isso que, esse é o objetivo, né, da organização dos ambientes com relação à alimentação, né? É promover esse protagonismo infantil, a escolha, né, o que eles querem se alimentar. Então é isso, eles começarem a gostar dos alimentos. Então, D está errado, deve produzir os estereótipos visuais na mídia infantil, está errado. Exclusivamente, essa palavra exclusivamente é perigosa, né? Focada em evitar o desperdício de alimentos. Vamos para a questão 17, ó. Assinale a alternativa correta sobre um dos objetivos das oficinas culinárias, tá? Correta, tá? Peraí, assinale a alternativa correta sobre um dos objetivos. Deixa eu ver um negócio aqui, só um minutinho, gente. É 17. Tá. Vamos lá. Enfraquecer as relações sociais no ambiente escolar? É essa é o objetivo? Não. Incentivar o consumo de ultraprocessados? De novo isso. É só para a gente ficar, treinar mesmo. Ou fortalecer o repertório alimentar e as relações educacionais? Letra C, né? É, ó, priorizar a apresentação estética dos alimentos? Não, eles, né, tá errado. Eles condenam isso, e a letra C que é a correta. E estabelecer a pirâmide alimentar como única base de ensino alimentar. Sendo que, no início, a primeira coisa que eles condenaram foi a pirâmide alimentar, porque não considera a pirâmide alimentar, ela desrespeita a alimentação como prática social. Por isso que ela não é levada em voga, né? Ela não é levada em conta, tá? E de fato tem a ver, né? Porque cada lugar, eu vou, por exemplo, quando eu vou para o interior, quem convive com o nordestino, meu, os caras, se faltar farinha, tem comida, feijão e farinha. Pode faltar qualquer coisa, não pode faltar nem feijão nem farinha, porque senão eles não estão alimentados. É incrível, meu marido mesmo, se não tiver um feijãozinho, uma farinha, cresce. Então, assim, e é um alimento super saudável, o feijão e a farinha, né? Então, por isso que não se leva em conta a pirâmide, sim, os alimentos locais, né? A regionalidade, as práticas sociais, as culturas. É isso que é levado em conta na orientação normativa sobre alimentação saudável, tá? Questão 18, dá uma diminuída aqui. Ó, o que não é um objetivo da campanha Ser Amigo do Peito. Então, aqui no caso, você vai colocar errada, tem 4 certas e uma errada. A, desenvolver ações que incentivam o desmame precoce. E aí? É o que não é falso, né? Então, se isso é falso, então qual que é a questão correta? Só pode ser a, né? Que está mandando colocar que não é um objetivo da campanha. Logo de cara, a letra A, né? 18A. Desenvolver ações que incentivem, imagina, né? Não pode. É o contrário disso. Tem que ter até cantinho para a mãe poder alimentar, né? Amamentar seu bebê. Então, ó, o que é correto? Vamos estudar o que é correto. Orientar a equipe sobre o apoio ao aleitamento materno, facilitar o ambiente para a amamentação nas unidades, incentivar as famílias na manutenção da amamentação, tudo isso é correto. Educação e incentivo constante ao aleitamento pós-ingresso na unidade, tá? Que aí tem aquele cantinho, né? Não precisa ser um canto específico só para aquilo, mas onde a mãe se sinta confortável, o bebê se sinta à vontade, né? Para se alimentar.
para se amamentar. Verdadeiro ou falso? O acesso frequente à água filtrada é uma exigência não negociável nas unidades educativas. E aí, 19, é verdadeiro ou falso? A gente acabou de estudar isso. Verdadeiro, né? Não se negocia, tem que ter a água filtrada, ponto, e acabou, né? Essa aqui é pergunta estilo CESP, né? Eu trago sempre perguntas, na maioria das vezes, parecidas com o VUNESP e FGV, mas, de vez em quando, um verdadeiro falso aí, né? Ajuda aí para a gente poder memorizar conteúdo. Última pergunta do dia, tá? Amanhã tem mais 10, e depois as mesmas perguntas no Google Forms, mas você me pergunta por quê? As mesmas perguntas, para você treinar, 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 até gabaritar as perguntas, tá? E aí, fiquem de olho, revisem os Google Forms que eu já mandei para vocês, tá? Dá para você entrar no mesmo link e ir fazendo, você entra novamente e vai fazendo, tá? Para você poder gabaritar essas perguntas, gente. Precisa. Quanto mais perguntas você acertar, mais chance você vai ter deles lerem a sua discursiva. E como vocês estão treinando, estão tendo acesso ao conteúdo, a discursiva de vocês com certeza vai estar boa. Então, assim, o nosso objetivo primário de treinamento, inclusive, quem me chamou a atenção isso foi uma menina da mentoria 3. Assim, olha, Leila, eu sei que você dá foco para discursiva, tal, mas eu acho que tem que ser 70% do conteúdo para os objetivos e 30% da discursiva, né? Até eu concordei com ela e fiquei atenta com isso. Por quê? Porque não adianta, se você não acertar bastante questões, como é que vão corrigir sua prova? Quanto mais questões você acertar, melhor para você, né? Mais chance você vai ter de... Porque assim, se você pegou o fio da meada, se você aprendeu a escrever, meu, a chance da sua discursiva estar certa no dia é muito grande, né? Então, você tem que procurar aí treinar bastante as questões objetivas. Questão 20, de acordo com o guia abordado, qual a afirmação sobre alimentos é incorreta? A incorreta, tá? Não devem oferecer, não devem oferecer açúcar a crianças de até 2 anos, né? Essa informação, ela tá certa ou tá errada, de acordo com o que a gente estudou até agora? Tá certa, então não é essa que está incorreta, né? B, ultrapassar recomendações de água é aceitável para complementação? E aí, a gente pode ultrapassar a recomendação de água? Beber água demais também faz mal ou não? Ó, vamos na C. Evitar alimentos ultraprocessados é primordial, certo? Então tá certo. Incentivar o aleitamento materno além de 6 meses. Tá certo ou tá errado isso aí, gente? Ó, C, evitar alimentos ultraprocessados é primordial. Tá aqui nos estudos que a gente fez até agora? Sim ou não? Gente, me ajuda? Isso, tá certo. Incentivar o aleitamento materno, além de 6 anos, a gente acabou de ler, a gente estudou isso também, e garantir que horas da alimentação da criança sejam experiências positivas. Portanto, qual que é a incorreta aí? Que letra que é incorreta? Que aqui está pedindo para você marcar a letra B, né? A letra B. Porque você não deve oferecer açúcar para crianças de até 2 anos, né? Então, a C, D e E estão corretas e a B, né, que aqui está pedindo para você marcar a B, para você marcar a incorreta é a B. Certo. Agora, bora voltar para o conteúdo, tá? Dietas especiais. A gente sempre tem crianças com dietas especiais nas escolas, né? As crianças que necessitam de alimentação diferenciada precisam conhecer e entender suas restrições para que compreendam como evitar o consumo de alimentos inadequados à sua condição. Eu recentemente descobri que eu sou intolerante à lactose.
eu, né, fazendo um tratamento para emagrecer, me pediram, e eu vivia passando mal, não sabia por quê, até que agora eu descobri. Aí eu descobri, Irani, que tudo que acontecia comigo era por causa do leite que né, eu adorava, gente, Danone, queijo, tudo que era de leite eu gostava. Só do leite puro que não. Tirei, tirei o leite, tirei tudo. Nossa, eu virei outra pessoa. Nunca mais passei mal, nunca mais senti dor, sabe, no estômago, intestino. Nossa, eu vivia passando mal, eu não sabia, você, mas gente, mas eu não comi nada demais hoje. Eu só tomei um pouquinho de leite, só tomei um pouquinho de Danone. Aí era isso me fazia muito mal. Então, imagina as crianças, imagina para mim, é difícil, que tem dia que eu olho assim, ah, eu quero comer uma franga parmegiana, né, um bife à parmegiana, e não posso, é horrível. Imagina para as crianças. Ó, os adultos devem explicar as diferenças de alimentação entre as crianças, ensinar a lidar com diferentes situações e respeitar as particularidades. As crianças devem ser esclarecidas sobre as restrições alimentares dos colegas para que possam colaborar no acolhimento e cumprimento do cardápio. Compreender a necessidade do colega e as consequências da ingestão de certos alimentos para algumas crianças. E essas crianças têm que ter o laudo, né, de que elas têm tolerância a algum tipo de alimento, e aí isso é levado para a cozinha, e aí essa criança tem uma dieta especial, né? Ó, as crianças que necessitam de alimentação diferenciada precisam conhecer e entender suas restrições para que compreendam como evitar o consumo de alimentos inadequados à sua condição, tá? Deixa eu ver aqui, continuando agora aqui, ó. Alimentação enquanto prática social e pedagógica. É um ponto, pode ser que no próximo concurso, em alguma pergunta, eu acho assim, no próximo concurso pode não cair a questão discursiva, mas eu acho que, sei lá, me colocando no lugar lá da banca, que tipo de pergunta que eles podem fazer, né? Então, a alimentação, como é que é, de acordo com a orientação normativa, de acordo com a orientação normativa sobre a, né, educação, alimentação saudável, é, como é que deve ser a abordagem com relação à alimentação, né? Somente seguir a pirâmide. Somente seguir a pirâmide alimentar é o correto. B, é, alimentos processados são aceitos a partir dos 5 anos, as pegadinhas, né? Ou alimentação é vista enquanto prática social e pedagógica, sabe? Quando eu leio as coisas assim, paro, eu olho assim, quando eu vejo algo muito importante, eu falo assim, meu, que tipo de pergunta eles podem fazer aqui, né? Eu gosto de ficar tentando adivinhar que tipo de pergunta eles poderiam fazer. Então, eu acho que um dos pontos principais, um dos pontos chaves desse documento é ver a alimentação como prática social e como prática pedagógica, entendeu? Então, vocês fiquem atentos com relação a isso. Eu acho que assim, se você fala assim, Leila, fala dois termos chaves para esse documento: alimentação enquanto prática social, enquanto prática pedagógica. Acho que resume tudo. É o resumão do resumão, o sumo desse documento. É isso, tá? Olhar para o percurso vivido na UEI e refletir sobre o que se tem construído em relação às práticas de alimentação é essencial para criar um momento de cuidado e educação que é central no desenvolvimento dos bebês e das crianças. Qual o objetivo da alimentação? O que bebês e crianças aprendem quando estão se alimentando? Quem são os responsáveis pelo acompanhamento e proposição de aprendizagens? Tais questões devem ser amplamente discutidas entre gestores, professores, cozinheiros, cozinheiras e demais auxiliares do quadro de apoio familiares, tá? Ó, nessa lógica, o papel das educadoras vai muito além de ensinar a criança a se alimentar, mas também possibilitar
o imaginário, instigar a criatividade, desenvolver autonomia e valores que dão sentido e significados ao ato de comer, promovendo diferentes aprendizagens numa perspectiva mediadora. Ó, isso aqui para você fazer uma discursiva é top. Sabe essas frases feitas que você dá um jeito de decorar? Então, olha que coisa boa. Você tá amarelinho, você sabe que você copia no seu caderno, né? Ao professor, a professora, pode levar para as rodas de conversa os alimentos in natura, que serão consumidos no dia ou na semana, para exploração e degustação, que poderá resultar na diminuição do desperdício de alimentos e no aumento do consumo de frutas, verduras, legumes. A apresentação do alimento preparado na UE, sua origem, quem preparou, como foi preparado e experimentado pelas crianças devem ser considerados no planejamento curricular. Sabe-se que a criança que aprende a valorizar o sabor dos alimentos in natura inclui estes alimentos em seu hábito alimentar, ampliando seu repertório. É igual eu. Tem um ano que eu tô tomando café sem açúcar. No começo era um pesadelo. Mas por que que eu parei? Porque o açúcar estava doendo, fazendo meu estômago doer. Entendeu? E aí eu percebi que quando eu tomava o café sem açúcar, meu estômago não doía. E na realidade, não era o café que fazia meu estômago doer, e sim o açúcar. Porque eu achava assim, né? Quando eu tomava muito café, eu dei uma boa diminuída. Esses dias eu dei uma titubeada aí. Estou tomando café na escola 3 horas. Não pode, cara. Não posso. Né? 12h30 lá, quando eu levo as crianças. Aí eu vou pegar um cafezinho. Eu já percebi. Esses dias que eu tô tomando, alterou o meu sono. Vou até tirar. Mas depois que eu tirei o açúcar, parou, meu estômago parou de doer. Então, não era o café que fazia meu estômago doer, era o açúcar. Aí eu me acostumei, já tem mais de um ano, não tomo mais café com açúcar. O professor pode levar roda de conversas, né, do alimentos in natura, deixa eu ver, aqui eu já li tudo, tá? Para ampliar o repertório, né, para incentivar as crianças a comerem a alimentação saudável. Então, é importante considerar a transição dos talheres. Mão para comer, colher para garfo e faca para todas as crianças. Cabe à equipe, as minhas crianças sempre comeram com a colher mesmo, né? Mas acho que na e-mail acho que já dão, né? Prata até de vidro que eu já vi. Em algumas escolas, prata até de vidro. Mas é a questão tem que estar lá no projeto político-pedagógico, né? Tem que constar no projeto político-pedagógico, tem que constar na carta de intenção. Estando respaldado, você pode fazer essas transições com muita tranquilidade. Cabe à equipe educacional buscar estratégias e possibilidades em prol do envolvimento das crianças. Ó, no meu SEI, a Caroline, no meu SEI, prato de vidro para todos, garfo e faca para MG2, ó, que legal, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu pensei que só e-mail. Não, tá vendo? Tem escolas que já conseguem já colocar isso em prática. Bacana. Então, cabe à equipe educacional, estou aqui no segundo parágrafo, tá? Ó, cabe à equipe educacional buscar estratégias e possibilidades em prol do envolvimento das crianças. Não falei, gente, que a Caroline era bagunceira? Tô brincando, Caroline. É porque você agita. Eu te citei aqui tantas vezes, porque o ademais, sabe? O ademais vai para Caroline. Eu uso o ademais por causa da Caroline, gente. Ela que usa nas discursivas dela. Aí eu sempre cito você, né? O ademais, né? É isso aí. Gente, eu falo isso brincando, tá bom? Eu tenho carinho por todas vocês. É que a Caroline, ela é cunhada, né, Caroline, da Juliana? Isso. Cunhada. Isso. A Juliana, ela participou da minha mentoria 1, da minha primeira mentoria. E passou, tá concursada já tem uns 10 anos já, né, Carol? E aí ela, não é isso? Eu implorei para ela pedir para você abrir o curso. Ela Foi. ficou em seu saco, né? Foi eu abri o curso por causa da Carol, da Juliana, que
insistiu, e da Nádia também. A Nádia todo dia ficava no meu pé. Você não vai dar curso, não vai dar curso, não vai dar curso. Por isso que eu fico toda hora citando o nome da Caroline, viu? Porque a gente já é quase parente, né, Caroline? É isso aí. Gente, ó, sabe-se sabe-se que para algumas crianças o barulho nos momentos de refeição gera desestabilização e estresse. Eu sou uma pessoa que eu detesto comer no meio do barulho. Nossa, eu odeio comer no meio do barulho. Portanto, já existem algumas UEs, música ambiente, que acalma e acolhe no ato de se alimentar. Aqui na escola do meu filho, não na hora da alimentação, mas na hora de troca de aulas, eles colocam música. Não tem mais aquele sinal horroroso que tinha antes. A ressignificação dessa rotina, com direito à participação de todos, tem se tornado um importante aliado para a inclusão e interação de bebês e crianças. Nesse processo, as crianças que apresentam deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, que é o TGD, que a gente já viu isso, ó, em diversos documentos, primeiramente nos documentos federais, né, aparece muito, logo na LDB, né, ela é citada bastante, TGD, né, então, o TGD, altas habilidades, precocidade ou transtorno alimentar devem participar sem nenhuma forma de discriminação, respeitada a singularidade de cada um. O momento da alimentação deve ser prazeroso e acolhedor para todos. Cozinheiras tão importantes, né? Ó, o ato de cozinhar requer conhecimento, sabedoria, sensibilidade e criatividade. Não é a mera tarefa de execução restrita à cozinha e requer planejamento. No contexto educativo, as cozinheiras também são educadoras, porque estão diariamente com os bebês e as crianças. É importante para todos, bebês, crianças, profissionais, interagir e conhecer as histórias uns dos outros, estabelecer vínculos com os profissionais da unidade e, assim, contribuir com as aprendizagens e para o desenvolvimento infantil. Vamos lá. Gestão e formação para EAN. A gente está no slide 47, só relembrando, né? EAN, só relembrando, EAN, aqui, ó, educação alimentar e nutricional, tá? EAN, educação alimentar e nutricional. E só para eu falar certinho o nome do documento, gente, eu faço isso que às vezes dá umas panes no meu cérebro. Oi, Karine, só, desculpa aqui. Desculpa, você quis dizer aqui o E? Não entendi. É porque vi uma sigla que tem aí no documento, que é o E. Ah, unidade escolar. Ah, tá Significa bom. unidade escolar, tá? Tá. Agora que eu vi. Eu voltei aqui e vi que você... eu sempre gosto de voltar, ó, orientação normativa de educação alimentar e nutricional para educação infantil, tá? E vamos lá, a gente estava vendo lá o que era EAN, né? EAN, Ai, deu tchutcha. Educação alimentar e nutricional, certo? A gente está lá no slide 47, vamos voltar, por isso que eu gosto do PowerPoint, que dá para ir e voltar, né? Gestão e formação para a EAN, Educação Alimentar e Nutricional. É importante que os gestores da unidade insiram momentos de integração entre os diferentes membros da equipe em ações de formações, reuniões pedagógicas e projetos da UE, valorizando a participação de todos, respeitando suas opiniões e partilhando saberes entre a comunidade educativa. Porém, para que essa participação seja efetiva e consciente, é necessário que todos participem dos momentos formativos e que seja uma ação consolidada no PPP. Não dá para fazer nada na escola se não tiver no PPP, gente. Em primeiro lugar, no PPP, né? Aí depois vai para a carta de intenção. Primeiro tem que estar lá no PPP. Primeiro, né, todas essas... você quer fazer um projeto de alimentação, você tem que ir lá no PPP e dizer que a escola, né, os vários agrupamentos pretendem fazer projetos de alimentação saudável, aí sim que você pode colocar, fazer aí a sua carta de intenção, né?
Por quê? Porque a escola, né, ela existe, o documento principal é o projeto político-pedagógico, né, que é um documento flexível, um documento democrático, um documento que pode sofrer alteração ao longo do processo, né? Ele não é um documento que não sofre alteração. Se você considera ele como um instrumento democrático, se você considera que que as coisas vão mudando ao longo do processo, então você precisa de um documento flexível, né? Que é o que os documentos da Rede Municipal de Ensino aqui de São Paulo, eles defendem gestão democrática, o projeto político-pedagógico flexível, um documento flexível feito a diversas mãos. E, inclusive, nessa questão alimentar, precisa aparecer lá no documento, tá? Ações para a promoção de ambientes sustentáveis. Deixa eu só ver um negócio aqui, se eu ver. Acho que eu pulei alguma coisa. Pulei. Aqui, ó, parceria com os responsáveis e familiares. Então, portanto, abordar a questão da alimentação para a família esclarece sobre como a unidade se organiza para esses momentos. A rotina alimentar do dia, a apresentação do cardápio, aleitamento materno, alimentação saudável, obesidade infantil, estratégias no atendimento às crianças com dificuldade de se alimentar na unidade, consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, ampliando e fortalecendo as relações entre as famílias e os UEs, tá? Hortas, oficinas culinárias e feiras. Ó, a horta oportuniza as crianças a conexão com a natureza, o trabalho colaborativo e o envolvimento na produção dos alimentos. Entre as vivências e as aprendizagens que a horta proporciona, está o contato com a terra, muito gostoso, né? Deixar as crianças brincar com a terra, o plantar, o cuidar, o colher, o manusear e o sentir as texturas e cheiros, para então degustar os alimentos cultivados. A horta pode promover maior vínculo com os alimentos e um incentivo aos hábitos alimentares saudáveis. Foi daí que eu tirei as perguntas, tá? A gente respondeu primeiro e foi para o texto depois. Ó, as oficinas culinárias são práticas integradas às demais ações do cotidiano educacional. Elas aguçam a curiosidade, ampliam o repertório alimentar, fortalecem as relações e as educadoras, entre as educadoras e as crianças aprendem e as educadoras e as crianças aprendem umas com as outras, tá? A feira livre é um espaço potencial de aprendizagem, pode compor práticas do cotidiano educacional. É um bom lugar para sentir os aromas das frutas e verduras e dos legumes, com a possibilidade de experimentar alguns desses alimentos. Eu nunca tive coragem de sair do SEI para ir para uma feira livre, mas eu sei que tem EMEI que faz isso. Eu já ouvi falar, assim. Eu nunca passei por essa experiência, mas não sei, eu acho eles muito pequenos ainda, mas eles maiores, né? Dá para fazer. Ações para promoção de ambientes sustentáveis. Aí o currículo da cidade, a educação infantil, né? Reafirma os objetivos do desenvolvimento sustentável. Gente, eu digo para vocês, tem coisas que aparecem nos diversos documentos que vocês têm que ficar sempre atentos, né? Diversos conceitos. Se aqueles conceitos aparecem em diversos documentos, fiquem atentos àqueles conceitos, tá? Essas ODS, elas são citadas em todos os documentos da rede, todos, tá? Principalmente os currículos, principalmente educação infantil, língua portuguesa, né, todos os componentes curriculares, então, sobre educação integral. Então, as ODS, elas aparecem em tudo, tá? E destaca a importância da educação para o desenvolvimento sustentável. E quando se fala sustentável, não é só a ver com a natureza, não é só a ver com o meio ambiente, tem a ver com dignidade humana, tá? Tem a ver com emprego para todos, tem a ver com escola para todos, educação para todos, saúde para todos,
respeito e valorização às diversas culturas. É isso, tá? A câmera da Adma está aberta. Oi, Adma. Adma? Desculpa, professor, desculpa. Tá, beleza. Eu não tinha visto, porque eu deixo bem pequenininho aqui a tela, porque eu preciso dividir, né? Eu divido aqui os espaços, então eu não consigo ver o que está acontecendo com todas as telinhas aqui. Porque apareceu e mais duas aqui, mas eu não consigo ver. Eu só consigo ver quando vocês mandam no chat. Aí no chat eu consigo prestar atenção, porque já aparece para mim, tá? Então, gente, essa questão das ODS é batata, vai cair no concurso. Vai cair no concurso. E lembrando que as ODS não é só sobre meio ambiente, não é só sobre, sobre clima. Não é só, tá? Dignidade humana, emprego para todos, saúde para todos, respeito e valorização das diversas culturas, das diversas religiões, nesse sentido, tá? Para que são 17, né? 17 objetivos, com diversas metas a serem alcançadas, tá? As mais citadas pelos documentos são a 4, se eu não me engano, fala sobre o direito à educação, e a 10, só que eu estou esquecendo qual que é a 10. Depois, se alguém puder ver aí rapidinho para mim, a ODS 10, por favor. Aliás, são as mais citadas nos documentos, tá? Ó, recomenda-se que brincadeiras que envolvam alimentos tenham como finalidade a exploração sensorial, né, quer dizer, com os diversos sentidos, com degustação ou que expressem marcas culturais, como, por exemplo, tintas extraídas de sementes, plantas e alimentos. E essa experiência a gente já fez lá na escola. É bem legal pegar tinta de beterraba, de urucum, né? Aquele amarelinho, como é o nome daquele amarelinho? Tem o amarelinho e tem o... Ai, meu Deus, aquele vermelho. Açafrão, e tem o vermelho, esqueci o nome daquilo, que é dos indígenas, aquilo. Esqueci o nome. Que a gente usa para temperar carne, para deixar ver. Oi? Cúrcuma. Coloral. Coloral, isso mesmo. Aí eu já fiz, essa experiência eu já fiz, é legal. Você fazer pintura com tintas naturais, tá? Então, degustação que expressem marcas culturais, como, por exemplo, tintas de sementes, plantas e alimentos, sachês com temperos, dentre outros. Fazer uma massa de modelar com farinha, isso aí é praxe, né? Acho que toda unidade faz essa massa de modelar comestível, pode ser facilmente substituída por preparar uma massa de pão ou biscoito, que abrange as aprendizagens propostas e tem a finalidade degustativa. É fundamental que a temática da sustentabilidade... Olha que legal, gente, isso aqui, ó, eu até deixei destacado. Tudo que, né, eu deixo destacado, vou até deixar de amarelinho. Ó, é fundamental que a temática da sustentabilidade seja discutida na educação infantil, como, por exemplo, desnaturalizar o olhar para o desperdício de alimentos, eu acho que desperdiça demais, e o uso de descartáveis, copos, pratos e saquinhos plásticos, que por vezes é utilizado para distribuir as refeições, sobremesas e bebidas. Adotar práticas sustentáveis diminui a produção de resíduos que impactam o meio ambiente, tá? Então, eu vou parar por aqui. Eu não vou mentir para vocês, eu estou morrendo de sono hoje, tá? Amanhã a gente continua do slide 50, falta bem pouco, galera. Ó, falta esse, 51, tá? Ó, bem pouquinho. Aí, ó, falta só 4 slides, a gente vai para as últimas questões. A gente faz isso amanhã. Aí, se der tempo, a gente já começa a falar umas dicas de discursiva e na sexta-feira, discursiva, tá? Sobre essa orientação normativa aqui. Então, a gente parou no slide 50, foi isso que eu falei para vocês? Foi isso que a gente acabou de ler. Continuar, só colocar aqui slide 50, tá? Ó, slide, só eu já me despeço de vocês. Obrigada, boa noite, bom descanso e até amanhã para vocês. Fiquem com Deus, obrigada pela companhia.